Olá, sejam bem-vindos aos meus estudos filosóficos. No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar em um dos conceitos mais impactantes do século XX, a Revolução Cultural proposta por Antônio Gramsci. Esse pensamento, desenvolvido a partir do marxismo, foi responsável por moldar diversas áreas da sociedade moderna, influenciando política, educação, mídia e cultura. Quem foi Antônio Gramsci? Antônio Gramsci foi um pensador marxista italiano que viveu no início do século XX. Diferente de Marx e Lenin, que enfatizavam a tomada do poder por meio da revolução violenta, Gramsci percebeu que a verdadeira mudança deveria ocorrer primeiro na cultura e na mentalidade das pessoas. Em seus cadernos do cárcere, escritos enquanto estava preso pelo regime fascista de Mussolini, ele desenvolveu a teoria da hegemonia cultural. O conceito de hegemonia cultural. Gramsci argumentava que a classe dominante não se mantém no poder apenas pela força, mas principalmente pelo controle da cultura e das ideias. Para ele, os valores, crenças e narrativas propagados por instituições como escolas, igrejas, mídia e universidades formam o que ele chamou de hegemonia cultural. Esse domínio ideológico faz com que as pessoas aceitem a estrutura social como algo natural e inevitável, sem perceberem que poderiam transformá-la. O objetivo da Revolução Cultural, segundo Gramsci, não era apenas modificar as estruturas políticas e econômicas, mas sim reconfigurar completamente a mentalidade da população, tornando as ideias marxistas predominantes. A estratégia de infiltração. Para alcançar esse objetivo, Gramsci propôs uma estratégia de longo prazo, a infiltração das ideias revolucionárias nas instituições culturais. Em vez de lutar diretamente contra o sistema, os intelectuais de esquerda deveriam conquistar posições estratégicas em universidades, meios de comunicação, sindicatos e até igrejas. Dessa forma, poderiam gradualmente mudar os valores e padrões da sociedade. Esse processo é muitas vezes chamado de guerra de posição, em oposição à guerra de movimento, que seria a revolução violenta tradicional. A guerra de posição consiste em ocupar o terreno cultural, minando a estrutura tradicional até que a mudança social se torne inevitável. A revolução cultural na prática. Hoje, é possível perceber a influência das ideias gramscianas em diversos aspectos da sociedade. O domínio progressivo de narrativas de esquerda na educação, no entretenimento e na mídia demonstra como essa estratégia tem sido eficaz. Questões que antes eram consideradas valores tradicionais, como família, religião e liberdade individual, são progressivamente questionadas e relativizadas, criando um ambiente propício para a transformação social. A mudança não ocorre de maneira abrupta, mas sim gradualmente, como um processo que pode levar décadas. O objetivo final é que a própria sociedade, uma vez reconfigurada culturalmente, peça por mudanças políticas e econômicas, que antes seriam impensáveis. O perigo da Revolução Cultural. Olavo de Carvalho, em sua obra A Nova Era e a Revolução Cultural, alerta para os perigos dessa estratégia. Para ele, a hegemonia cultural gramsciana tem um impacto corrosivo sobre a civilização ocidental, pois mina os princípios sobre os quais ela foi construída. A dissolução dos valores morais, a relativização da verdade e a promoção de um pensamento coletivista são alguns dos resultados dessa revolução silenciosa. Se a sociedade não estiver atenta, a revolução cultural pode se consolidar de forma irreversível, tornando-se impossível recuperar as bases da liberdade, da família e da tradição. A Revolução Cultural de Gramsci é um dos fenômenos mais impactantes da história recente e continua a influenciar profundamente o mundo em que vivemos. Seu objetivo não é apenas mudar governos, mas reformular a cultura e a mentalidade da população de forma duradoura. E o Luiz Carlos do Centro também pergunta qual a influência, agora eu não sei se o nome está de Antônio Gramsci, é Gramsci? Gramsci, nos partidos comunistas. Antônio Gramsci, ele foi o fundador do Partido Comunista Italiano. E era talvez o melhor cérebro que tinha naquilo. E ele já na década de 30, ele tinha a ideia de que aquele método insurrecional e violento usado na Revolução na Rússia não ia funcionar na Europa Ocidental. E de que na Europa Ocidental, nos países mais desenvolvidos, a revolução tinha que ser feita por dentro. Isso é, você ocupa o Estado por meios constitucionais, meios legais, e daí você vai de lá de dentro bagunçando a coisa. Mas antes mesmo de tomar o Estado, você precisa tomar os órgãos de cultura, as escolas, jornais, etc., etc., para que, antes de você anunciar que vai implantar um regime socialista, todo mundo já seja socialista sem nem saber o nome, tá certo? E ele cria, então, essa estratégia do que ele chama de revolução cultural, que precede a revolução política. Nós podemos dizer que, no Brasil,
A revolução cultural, isso é a inoculação de um vocabulário socialista, de valores socialistas, símbolos socialistas, em toda a cultura, já estava pronta e já estava vencedora há mais de 10 anos atrás. Tá certo? Então todo mundo vai aceitando isso. A ideia do Gramsci era que todo mundo aceitasse isso como uma coisa tão natural, que ele diz que a autoridade do Partido Comunista, do partido que conduzisse o processo, ele diz, seria onipresente e invisível como um decreto divino, que você obedece sem nem saber o que está acontecendo, obedecendo. Isso é a expressão do Gramsci. E em muita coisa você vê que isso já está acontecendo no Brasil. O Gramsci é o teórico mais importante do comunismo, né, depois de Lenin, Stalin, etc. Né? E no Brasil é tremendamente influente. É talvez o autor mais citado em teses universitárias no Brasil. A Universidade Brasileira se transformou num templo devotado ao culto de Antônio Gramsci. Só se ensina, tudo que se ensina é baseado no Antônio Gramsci. Agora, o pai e a mãe que tem o filho na universidade nem sabem disso. E o filho que está lá na universidade recebendo tudo isso, ele não sabe que isso é pregação política. Isso para ele é a natureza das coisas, é o conteúdo da matéria que está sendo ensinado. Se não há alternativa, se não existe confronto, você não fica sabendo exatamente onde você está. Você vê, um time de futebol, o que seria um time de futebol que entra no campo sem ter outro time do outro lado? O que ele vai fazer lá? Eu digo, olha, vocês estão mais ou menos assim, não sabem nem o que estão fazendo no campo. Eles têm que ter a confrontação. Tá certo? Não essa falsa confrontação, como disse o Edward, da esquerda com a esquerda mesmo. Não, tem que ser total, tem que haver total, para que o pessoal de esquerda coloque as suas posições, o pessoal, e todas as faixas de esquerda e todas de direita tem que estar presente, o pessoal tem que conhecer tudo. Por quê? Porque isso aí ninguém é o dono da verdade. Já dizia São Tomás de Aquino, na verdade é filha do tempo. Quer dizer, precisa ter muita gente, né? Ou a Bíblia disse, quando você tem mais conselheiros é melhor para você. Porque você ouve todos e depois você tira a sua conclusão. Aqui, o telespectador, o leitor jornal está sendo privado desta oportunidade. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando análises filosóficas e culturais, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Meus Estudos Filosóficos. Até o próximo vídeo.